Orar mais se pode no Brasil? Que país é esse? Agora, o que eu fico admirado é ver o líder Lindenberg defender o ministro Alexandre de Moraes e suas decisões, quando o ministro Alexandre de Moraes foi indicado por quem eles dizem que foi um presidente golpista, que foi Michel Temer. A esquerda precisa se decidir. Ou Michel Temer foi golpista ou não. Porque se ele foi golpista, o ministro Alexandre de Moraes é ilegítimo, como muitos da esquerda outrora cruzaram. Mas agora, à luz da conveniência da esquerda, eles usam a legitimidade que passou, parece, a ter para eles, do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos, para mim, pessoalmente. É um psicopata em alto grau que fez questão de condenar e prender Bolsonaro no dia 22, número do nosso partido. Mas o Brasil vai reagir. A gente vai equilibrar os tempos aqui, mas com mais uma pergunta, eu vou chamar Pedro Venceslau aqui para essa conversa. Bom dia, líderes. Eu quero falar com vocês sobre o episódio da tornozeleira eletrônica, que foi o principal motivo da decisão de Alexandre de Moraes. Começando pelo líder Lindenberg. Primeiro, o ex-presidente é monitorado 24 horas por dia por policiais, portanto, não haveria como ele fugir da residência ainda que ele rompesse com a tornozeleira eletrônica. Por outro lado, o protocolo do Supremo Tribunal Federal exige que, quebrando uma medida cautelar como essa, ele perca o benefício da prisão domiciliar. Queria saber a sua leitura sobre o impacto disso, sobre se o senhor realmente acha que teria como ele fugir dali, do condomínio, e ir para alguma embaixada, mesmo sendo monitorado 24 horas por dia, e o impacto desse vídeo que foi gravado com o ex-presidente. Começando pelo líder Lindenberg. Pedro Venceslau, você toca na questão de forma correta. O líder Sóstenes, que é um cumprimento, falou muito do culto chamado pelo Flávio Bolsonaro. O que acontece, Sóstenes, é que à meia-noite, 7 minutos depois da meia-noite, houve um disparo para a Secretaria de Administração Penitenciária de Brasília. Aí eles acionam os policiais ali na frente, os 8 minutos daquele dia. Aí o ministro Supremo é acionado, que aciona o procurador-geral. 1h09 da manhã, eles já tinham trocado a tornozeleira. Nesse meio, entre meia-noite e 7 até 1h09, antes de trocar a tornozeleira, foi onde foi gravado aquele vídeo, em que ele disse que colocou ferro de solda. Ele confessa que o que houve ali, acionaram as autoridades competentes da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes foi acionado. O procurador-geral da República foi acordado no meio da madrugada. Isso aqui não é qualquer coisa. Pedro, eu sempre soube que Bolsonaro queria fugir. Você sabe que partiu da gente uma representação na Polícia Federal e no ministro Alexandre de Moraes, porque chegou a nós uma denúncia que ele podia fugir para a Embaixada dos Estados Unidos. Eu já falei aqui, ele dormiu na Embaixada da Hungria, que tudo que é bolsonarista, o Eduardo Bolsonaro, numa entrevista aqui na CNN, ele falou para todo mundo que as pessoas têm que fugir. Então, veja, lá atrás a gente acionou o ministro Alexandre de Moraes da Polícia Federal a partir dessa denúncia. Foi aí que colocaram um policiamento lá na frente. Foi aí que colocaram a tornozeleira eletrônica. Então, possibilidade de fuga, Pedro, sempre a pessoa pode tentar alguma coisa, mesmo com aquele policiamento ali. Para mim, ali existia um plano. Eu peço, inclusive, o aprofundamento da investigação da Polícia Federal. Eu entrei com a representação do Supremo para saber quem visitou Jair Bolsonaro nas últimas 72 horas. Eu soube que o Nicolas esteve lá, não estou acusando nada, mas tem que investigar. Quem estava lá no dia? O irmão dele. Quem era o outro assessor? A gente precisa investigar a fundo, porque, como disse o Eduardo Bolsonaro, e falou aqui para vocês, estimulando a fuga, todo mundo tem que fugir. Por fim, eu só quero defender o ministro Alexandre de Moraes. Se tem alguém que está tendo um papel gigantesco na nossa história, é o ministro Alexandre de Moraes, que teve coragem de enfrentar essa turma que deu um golpe e que tinha um plano, Operação Punhal Verde e Amarelo, de assassinar o presidente eleito Lula, o vice Geraldo Alckmin, o próprio Alexandre de Moraes.
Líder Sóstenes, então vamos dar 3 minutos para o senhor, repetindo aqui a pergunta sobre o impacto desse vídeo que mostra o ex-presidente admitindo que tentou romper a tornozeleira eletrônica e se havia outra alternativa, já que é um protocolo, se você rompe a tornozeleira eletrônica, perdeu o benefício da prisão domiciliar. Líder. Pedro, te respondo a seguir, mas antes eu quero dizer que o enredo contado pelo líder Lindbergh, eu sei que o presidente Bolsonaro é um cara acima da média, ele é fenomenal, mas é cena de filme de MacGyver. Tinha polícia na frente, atrás, tem drones em cima da casa do presidente Bolsonaro, que inclusive filmou a reunião do Nicolas com o presidente Bolsonaro, uma invasão de privacidade total, que inclusive não sei até que ponto há legalidade nisso, mas tudo bem, ele já era um refém do sistema ali dentro da sua própria casa. Tinha que ser MacGyver para sair, não sei, numa corda, puxando para cima. Eu não sei o que passa na cabeça dos petistas e do meu colega Lindbergh Farias. Como Bolsonaro conseguiria fugir daquele lugar? Porque tem polícia atrás, na frente, nas laterais. Ou seja, ou vocês consideram que a Polícia Federal, que o ministro Flávio Dino falou que agora está a serviço do Lula, não serve para nada, nem para cuidar de um homem idoso de 70 anos, ou nós estamos de brincadeira? Mas vamos lá na sua resposta, Pedro. A cena que nós vimos tem reações para 3 grupos de pessoas. Primeiro, esquerdistas que odeiam Bolsonaro. Fazem deboche de um idoso de 70 anos. Olha aí, quer fugir. Essa fala que a gente ouve aí da esquerda. Segundo, tem aqueles que conhecemos o presidente Bolsonaro e que nos solidarizamos porque ali vemos um homem que com a sua voz não estava normal, estava alterada porque ele toma medicamentos, ele é uma pessoa que sofreu uma facada, um atentado de um filiado do PSOL da esquerda e já fez 6 cirurgias depois disso e a última 12 horas ficou aberto, um homem com a voz embargada que, para quem o conhece, sabe que ele não estava no seu estado emocional 100%. E para quem não conhece Bolsonaro e é imparcial nessa história, vê um homem com uma perna. E se você observa a cena, eu quero pedir depois, quem ainda não observou esses detalhes, observem. Uma perna com a pele ressecada, de um idoso de 70 anos, com uma conversa tentando explicar a gente que ali foi para trocar sua tornozeleira, totalmente desconexa. E as pessoas que não têm nada a ver com debate público e político, e não é nem de um lado nem de outro, têm uma tendência a se penalizar com o idoso. Para terminar, Pedro, sua resposta. Esse debate, para mim, tem esses 3 olhares sobre a tornozeleira. Agora, quem quer fugir, Lindbergh, corta a alça da tornozeleira, não a caixa. Isso é muito claro e óbvio. O telespectador não precisa ser muito especialista para entender que quem quer fugir corta a alça e não cortaria a caixa. Foram outros motivos que levaram ele a tentar ali cortar a caixa e todos nós sabíamos, eu fui um dos que o visitei, que ele falava que achava que ali tinha uma escuta dentro daquela caixa para saber o que ele estava, quem ele estava conversando, com quem ele estava recebendo. Deputado, obrigado. Vou chamar a Edilene Lopes. Obrigada, Pedro. Deputado Lindbergh, na avaliação do senhor, as alegações de doença do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo a de surto, facilitam a prisão domiciliar, a manutenção da prisão domiciliar ou enterram de vez a possibilidade de ele se candidatar algum dia? Não, enterrou de vez, não tem mais prisão domiciliar. Tudo que os advogados queriam era argumentar isso. Com essa coisa, porque o papel dos Sóstenes aqui não é fácil.